Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro A Minha Vida, uma autobiografia de Isadora Duncan. Isadora Duncan foi uma bailarina americana que viveu entre 1877 e 1927 e que é considerada a precursora da dança contemporânea. Este é o livro, é uma edição da Sistema Solar e tem tradução de José Domingos Moraes, que escreve também uma apresentação. Aqui tem a fotografia da Isadora Duncan, airosa e segura, e eu assinalei aqui o segundo parágrafo da apresentação em que o tradutor escreve: é certo que a sua autobiografia, agora traduzida, não esconde os seus amores e paixões, mas revela-nos as fontes de inspiração das suas ideias sobre a arte da dança e o modo como as pôs em prática. Isadora, ao dançar, ignorava as técnicas do ballet clássico. Ele aqui faz um resumo de tudo o que vem na autobiografia, portanto tem spoilers. Eu já conhecia algumas partes da vida desta bailarina. Eu vi um filme sobre ela, um filme muito bonito que se chama Os Filhos de Isadora. Eu fiz também uma apreciação do filme aqui para o canal e posso colocá-lo lá em baixo. É um filme muito poético. E depois fiquei interessada em perceber de quem é que estavam a falar. Eu não conhecia esta bailarina e fui pesquisar sobre ela e fiquei a saber mais. Ela teve uma vida muito cheia, muito recheada, mas também bastante trágica em determinados pontos. Mas eu acho que ela era sobretudo uma mulher muito cheia de vida. Então, na introdução deste livro, já estamos a ler a Isadora. Portanto, ela está a escrever na primeira pessoa, claro. E na introdução, ela faz aqui umas considerações que eu achei muito interessantes. Aqui, eu tenho aqui o computador, então vou ver aqui ponto por ponto para não me perder. Logo na página 10, ela fala um bocado sobre o ato de escrever. E ela começa logo por dizer no primeiro parágrafo: confesso que na primeira vez em que me propuseram escrever este livro, senti-me assaltada por um grande terror. Isto não quer dizer que a minha vida não tenha sido mais interessante do que qualquer romance, nem mais recheada de aventuras do que qualquer fita de cinema. E se for realmente bem escrita, passa a ser considerada como a narrativa marcante de uma determinada época. Contudo, existe um problema. E esse problema é escrevê-la. Depois, no terceiro parágrafo: como se pode escrever a verdade a propósito de si próprio? Será que cada um de nós a conhece? Há a visão que os nossos amigos têm de nós, a visão que temos sobre nós próprios e a visão que o nosso namorado tem de nós. Há ainda também a visão que os nossos inimigos têm de nós. E todas estas nossas visões são diferentes. Eu adorei estas linhas porque eu acho que mostram um lado da Isadora que ela tinha, que ela era uma mulher muito lúcida. Ok? Ela é isso, e era inteligente. Pronto. E aqui ela faz esta consideração que é completamente verdade. Quer dizer, a visão que ela tem dela mesma vai ser diferente da visão que outras pessoas têm. Pronto. É óbvio que é uma autobiografia, é ela que a vai escrever, portanto vai ser sob o ponto de vista dela e ela estará melhor informada sobre determinados pontos. Mas há cenas neste livro que ela descreve o que é que as pessoas sentiram e tal, que eu aí já começo a pensar: será que foi mesmo assim, Isadora? Não sei. Será que não estás a exagerar? Há assim essas partes também no livro, que ela se glorifica. Ela está-se a glorificar bastante. Então vem este meu lado cético, que também é o meu próprio ponto de vista, que tem a ver com a minha personalidade, que depois começa a questionar um bocado: será que é isso tudo? Não sei se é isso tudo. Pronto, mas eu gosto desse lado da Isadora. Depois, ainda aqui, no segundo parágrafo, ela fala de críticas a propósito disto dos pontos de vista. Não esperei muito tempo para desistir de ler as críticas ao meu trabalho. Não podia exigir que só me dessem a conhecer as boas. As outras, as más, eram demasiado desencorajadoras e atentatórias. Houve um crítico em Berlim que me perseguiu com insultos. Entre outras coisas, disse que eu não tinha o mais ínfimo sentido musical. Um dia escrevi-lhe a implorar que me viesse visitar, acrescentando que havia de o convencer dos seus erros. Ele veio, sentou-se à minha frente, do outro lado da mesa de chá, e durante hora e meia discursei sobre as minhas teorias acerca do movimento visual inspirado pela música. Reparei que ele tinha um ar muito prosaico e impassível, mas qual não foi o meu espanto e a minha consternação
quando o vi tirar do bolso uma corneta acústica e me comunicou que era muito surdo e que mesmo com aquele instrumento mal conseguia ouvir a orquestra, apesar de se sentar sempre num lugar da primeira fila da plateia. Era este o homem cujas opiniões a meu respeito me deixavam acordada uma noite inteira. Portanto, isto a propósito de se preocupar muito com o que os outros acham, com outros pontos de vista, e neste caso pontos de vista, assim, negativos. E depois há uma pequenina frase, ainda na introdução da Isadora, na página 13, em que ela diz: a minha arte é justamente um esforço para expressar a verdade do meu ser por gestos e movimentos. E eu acho que isto resume muito bem aquilo que a movia. Portanto, era uma forma de ela comunicar emoção, sentimentos, de contagiar as outras pessoas. Ela levava isso muito a sério. E eu acho, sobretudo, inspirador na obra dela as coisas em que ela se inspirava. E a liberdade que ela sentia e que ela tinha de não se cingir a nada, de não ficar presa em nada. Mas isto para já está muito vago, já vou explicar melhor. Eu acho que esta apreciação vai ficar longa, não sei. Eu tenho aqui muitos apontamentos. Depois, na página 14, em que ela diz: podemos não infringir os 10 mandamentos, mas somos certamente capazes de o fazer. Dentro de cada um de nós acoita-se o infrator de todas as leis, pronto a saltar na primeira oportunidade. Gente virtuosa é simplesmente aquela que nunca foi suficientemente tentada, ou porque vive num estado vegetativo, ou porque os seus objetivos estão de tal modo focalizados numa única direção que não têm tempo nem vagar para lançar um olhar a seu redor. Assim, eu agora não me lembro a que propósito é que ela... Acho que ela está a falar do herói, da heroína. Sabem, a Isadora Duncan, ela era uma mulher assim um bocado à frente do seu tempo, e sobretudo no que diz respeito à vida pessoal. Por isso é que o autor diz logo aqui no início, não esconde, que a sua autobiografia não esconde os seus amores e paixões, mas revela-nos, ou seja, como se isso fosse mau, como se ela falar dos seus amores e das suas paixões fosse negativo, não é? O que interessa é a parte técnica, prática, o que é que a inspirava para o seu trabalho. É claro que sim, isso interessa-me imenso, até mesmo a mim como, enfim, profissional do ramo das artes, etc. Interessa muito. Eu gosto imenso de ouvir falar de métodos de outros artistas e etc. Mas também me interessa sim a vida pessoal, porque isso depois alimenta, as coisas alimentam-se todas umas às outras. Nós não compartimentamos. É muito difícil compartimentarmos as coisas e sermos seres separados. Aqui eu sou esta quando estou aqui, sou aquela quando estou ali, sou aquela quando estou acolá. Pronto, e eu não sei se é isto que eu acabei de ler, já não sei porque é que eu apontei, eu escrevi lucidez. Sim, eu também acho que se uma pessoa vive protegida a vida toda, não vai cometer grandes infrações ou, enfim, coisas que socialmente sejam consideradas um crime ou negativas, ou seja o que for. Ela, como mulher desta época, não é? Finais do século XIX, inícios do século XX, era-lhe esperado um tipo de vida diferente, sobretudo no ramo sentimental, que ela não teve. Então, tipo, ela teve 3 filhos de 3 homens diferentes, casou-se com um no final da vida que não era pai de nenhum daquelas crianças. Portanto, ela não... E a forma como ela fala aqui das suas relações, percebe-se que ela não tinha grandes tabus. Sexo, relações... Não tinham grandes tabus para ela, mas ela sabia em que época vivia, ela sabia que era julgada por isso. Mas enfim, avançando, já estou a entrar noutras coisas. E depois na página 16, 17, ainda da introdução, ela fala da perda dos filhos. Ela é muito poética, aliás neste filme o tom é poético, é romântico e pronto, e é muito comovente a forma como ela fala dos filhos, mas eu já falo sobre isso mais à frente, se não conhecerem a história, mas vou avançar, já fiquei aqui imenso tempo na introdução, meu Deus do céu. O livro começa na infância e vai até 1921. Ela não é muito clara em alguns capítulos os anos, em que ano é que estamos, que idade é que ela tem.
percebe-se que aqui é criança, que aqui é muito jovem, mas não é muito claro, nem sempre é muito claro em que altura da vida dela é que estamos mais concretamente, de forma mais objetiva. O livro tem 31 capítulos, cada capítulo é relativamente pequeno, há um ou outro mais longo, é um livro que se lê muito bem. Eu acho que ela escrevia de uma forma, lá está, muito poética, muito romântica, mas que comunicava perfeitamente bem aquilo que queria dizer, e quando falava de determinada altura da sua vida, às vezes acho que é um bocado lírica e é um bocado, lá está, assim, um romantismo exacerbado, mas é a cena dela. Eu acho que ela também se contradiz de vez em quando, num ou noutro ponto do livro, quando fala de inspiração, então. Porque mais para o fim do livro já está a dizer que na verdade inspira-se não sei em quê, e eu pensei, bom, então, mas afinal, mas depois pensei, bom, se calhar inspirou-se nisto tudo. Nós não somos isso, nós não somos pessoas, não é, em que temos no nosso cérebro não sei quantos compartimentos e está lá tudo muito bem arrumadinho, não, as coisas intercomunicam, não é? Acho que está tudo muito interligado. Mesmo nós com os outros, nós com o planeta, está tudo interligado. Portanto, em nós não é diferente, é assim que eu vejo. Então deduzi como sendo algo mais desse tipo. Enfim. Epá, isto são tantos capítulos, eu vou falar disto tudo. Meu Deus do céu! Eu, por acaso, quando estava a preparar a apresentação deste livro, a apreciação, pensei, pois que isto é quase uma apresentação, pensei, pá, eu vou falar disto tudo. Mas depois pensei, pá, é como faz sentido para mim. Vou estar imenso tempo a falar, e quem é que vai ter pachorra para ver isto tudo? Pá, não sei, mas também se não querem ver, não vêm. Podem ir vendo assim aos bocadinhos também. Então, eu não vou falar de cada capítulo, ok? São 31 capítulos, mas tenho aqui alguns anotados. Portanto, logo no primeiro capítulo, página 21, eu assinalei aqui o último parágrafo, que são visões e experiências que ela tem da escola. A educação geral que uma criança recebe na escola é, a meu ver, absolutamente inútil. Lembro-me de, na minha classe, ser umas vezes considerada espantosamente inteligente e a primeira da turma, e outras vezes dotada de uma estupidez sem remédio e a última da aula. Tudo dependia de uma pequena habilidade da minha memória que me permitia aprender ou não aprender de cor a matéria que nos estava a ser ensinada. Diga-se, porém, que eu não fazia a mais pequena ideia da matéria em causa. Quer eu estivesse à cabeça ou na cauda da classe, as horas de aula eram horas de fadiga e aborrecimento, e não me cansava de olhar para o relógio, esperando que os ponteiros batessem as 3 horas e nos devolvessem a liberdade. A minha verdadeira educação decorria ao fim da tarde e ao serão, com a minha mãe a tocar para nós Beethoven, Schumann, Schubert, Mozart, Chopin, ou a ler em voz alta poemas de Shakespeare, Shelley, Keats ou Burns. Eram horas de encantamento. Quase sempre a mãe recitava a poesia de cor e um dia, tinha eu 6 anos, imitei-a. Eu acho isto muito bonito. Ela fala da relação que tem com a mãe e com os irmãos. O pai é uma pessoa completamente fora do cenário. Acho que aparece ali uma outra vez, mas tinha uma outra família noutro sítio. E a Isadora não lhe dá importância nenhuma. É muito engraçado. Ela tem 2 irmãos, que é o Augustine e o Raymond, e tem uma irmã, que é a Elizabeth, e são todos artistas. Pronto, a Elizabeth dá umas aulas de dança. Eu penso daquilo que eu percebi que será a mais velha, que é a Isadora, e que dava aulas de dança tipo valsa, sei lá, aquelas danças mais clássicas, vamos lá, para os bailados. Tinham uma relação muito próxima e às vezes faziam apresentações culturais em casa de pessoas mais ricas. Dá-me a sensação, pela descrição que ela faz da mãe, que era uma pessoa muito letrada. Não se percebe bem, porque eles são muito pobres. Portanto não se percebe bem o que é que se passou. Mas parece que todos os irmãos são educados. O Augustine é mais para o teatro, portanto ele segue mais a vida do teatro. A Elizabeth da dança, mas mais clássica. E o Raymond, agora não sei muito bem, mas às vezes nos serões culturais ele fazia umas récitas, sei lá, de um ensaio, ou podia dizer um poema, ou às vezes isso estava a cargo da irmã, da Elizabeth. A Isadora dançava. Pronto. E a mãe tocava ao piano, etc. Parecem-me assim umas coisas muito acolhedoras, assim, umas apresentações muito bonitas. Mas a Isadora também fala muito da dificuldade.
com tudo, no fundo, por causa da pobreza, mas que ela tinha muito jeito. A forma como ela fala é sempre muito positiva. Ela tinha muito jeito para ir ao talho e não sei o quê e conseguir comida fiado, carne fiada, porque tinha muita lábia e sabia, enfim, de certa forma manipular. Se bem que se é para comer, não tenho problemas nenhum com isso. Pronto. Então que ela era muito desenrascada e que era normalmente aquela que os irmãos empurravam para fazer isso porque ela conseguia tudo fiado. Praticamente tudo fiado. Era raro não conseguir. E é engraçado ela falar sobre isso. Portanto, ela está a falar sobre algo que é, para todos os efeitos, um bocado difícil. É uma forma de viver difícil, não é? É uma infância dura. Mas ela fala como, sei lá, como algo de muita liberdade, uma altura de muita liberdade, da ligação que ela tem com os irmãos e com a mãe, que é uma coisa que se estende depois ao longo da vida dela, todas as viagens que ela faz para lá, para cá, para lá. Os irmãos estão com ela grande parte das vezes, acho que sobretudo a irmã. Mas é isso, eles têm uma relação muito, muito próxima e inspiradora até. E depois na página 23 fala de uma espécie de primeira escola que criou, porque a Isadora criou algumas escolas de dança mais à frente na vida dela, sempre com imensa dificuldade, mas foi criando escolas para raparigas pobres, de famílias pobres. E aqui na página 23 ela diz aqui: tinha eu cerca de 6 anos, a minha mãe, ao chegar um dia à casa, deparou com meia dúzia de bebés da vizinhança que eu tinha reunido, todos eles demasiado novos para poderem andar. Tinha-os sentado no chão à minha frente e entretinha-me a ensinar-lhes a balouçar e ondular os braços. Pedi-me uma explicação e informei-a que aquilo era a minha escola de dança. Achou graça, sentou-se ao piano e começou a tocar. Eu achei isto muito engraçado, muito bonito. Portanto, ela já tinha este fascínio, não é? Com a dança, com o movimento. No capítulo 2, aqui na página 27, ela fala pela primeira vez, acho que é pela primeira vez, do casamento. Ela é completamente contra o casamento. Acha que é um contrato péssimo para a mulher. Então ela diz aqui: nos tempos de hoje, creio que as minhas ideias são mais ou menos as de qualquer mulher livre, mas 20 anos atrás a minha recusa em me casar e o exemplo que dei com a minha própria pessoa, do direito que assiste às mulheres de terem filhos sem se casarem, porque para a Isadora, eu acho que ela queria ter filhos, mas para ela isso era claro. Mas ela não se queria casar, não queria que fosse imposto o casamento. Suscitou considerável incompreensão. As coisas mudaram e ocorreu uma tão grande revolução nas nossas ideias que todas as mulheres inteligentes, assim creio, estão hoje de acordo comigo em que os princípios éticos do Código de Casamento não permitem, de modo nenhum, que uma mulher livre o reconheça e possa aceitar. Porque depois do casamento ficaria, enfim, presa, não é? Se, apesar disso, as mulheres inteligentes continuam a casar-se, é simplesmente porque não têm coragem para afirmar as suas convicções. Ela, às vezes, é dura. Ela é dura para com as mulheres do seu tempo, volta e meia. Ela diz aqui a dada altura: quer parecer-me que se a cerimónia do casamento é necessária para assegurar a indispensável proteção e educação dos filhos, isso quererá dizer que a mulher casou-se com um homem que suspeita vir a recusar, em determinadas circunstâncias, a responsabilidade e a obrigação de cuidar de todas as necessidades dos seus filhos. Ou seja, também lhe parece que o casamento está a querer dizer que, a menos que o homem se case, não vai assumir as suas responsabilidades também, por outro lado. Essa mulher celebra, portanto, um contrato desprezível. Casou-se com um homem que já suspeitava desde o início ser um miserável vilão. Mas eu não tinha a triste opinião de acreditar que a maioria dos homens fosse constituída por tão lamentáveis exemplares da humanidade. E ela fala aqui também na página 26, eu acho que isto tudo parte da situação da mãe dela e do pai dela também. Parece que se divorciaram, sim. Está aqui, aparece aqui qualquer coisa. Portanto, era uma sombra negra de um pai misterioso de quem ninguém queria falar. E de quem ela não sentia falta. Na verdade, ela fala sobre isso aqui. E pronto, e depois diz que, vendo o exemplo dos pais dela e aquilo que via também à volta dela, que decidiu lutar pela emancipação das mulheres e pelo direito de cada mulher ter um ou mais filhos, conforme lhe agradasse, mantendo intocados o seu direito e a sua honra. Que foi no fundo daquilo que ela fez. E que ficou indignada quando, depois de ter, portanto, diz aqui, informei-me sobre as leis do casamento e fiquei indignada por saber da condição de escrava a que a mulher está sujeita. Tipo, a minha mãe ainda é do tempo em que se dizia no casamento, eu acho que isso agora já não se diz, mas em que se dizia na cerimónia religiosa que a mulher deve obedecer
e cuidar e não sei o quê ao homem, ao marido. Acho que agora já não se diz, mas não tenho a certeza absoluta. E esta igreja assim com os seus protocolos é muito coisa. Depois assinalei aqui na página 28 e 29 que eles eram uma família de artistas, mas isso já disse, portanto também não vou repetir. Portanto, a mãe costumava tocar piano, a irmã Elizabeth ou o irmão Augustine declamavam poesia e o irmão Raymond fazia uma récita, portanto lendo um ensaio, por exemplo, enquanto a Isadora dançava. E depois na página 31, uma situação engraçada em que a Isadora é colocada numa escola de balé e o famoso professor que lhe dava as aulas, que não lhe agradaram a ela, lhe disse, quando o famoso professor me disse para me erguer na ponta dos dedos dos pés, perguntei-lhe porquê. Ao que ele respondeu, porque assim é mais bonito. Disse-lhe que era horrível e contra a natura e após a terceira sessão desisti das lições para nunca mais voltar. Ela era muito, muito crítica do ballet clássico. Depois ela relata um episódio, já no capítulo 3, em que vai para Chicago com a mãe para tentar a sua sorte. Portanto, ela queria lá apanhar já não sei como é que se diz, um encenador ou um coreógrafo, já não sei. Alguém assim importante do teatro. Depois havia também esta dificuldade, que é a quem me dirigir. A quem é que eu vou mostrar esta nova forma de dança. Mas pronto, ela vai com a mãe, vão para Chicago com esse objetivo. Têm muito poucos recursos, não é? Têm muito pouco dinheiro e a dada altura estão a passar fome em Chicago e ela decide aceitar uns trabalhos menos dignos, sei lá, agora já não sei muito bem, não sei se era num cabaré ou uma coisa assim, era uma coisa que ela não gostou. Pronto, mas viu-se um bocado obrigada a fazer aquilo para comer. E ela diz, é certo que a ameaça da fome fora afastada por fazer esse tipo de trabalho, de dança, mas naquele ambiente, mas estava farta e enjoada daqueles esforços para divertir o público com ridicularias absolutamente contrárias aos meus ideais. Foi esta a última vez que fiz uma coisa destas tão desagradável. Pronto. E de facto ela não voltou a aceitar trabalhos deste tipo, segundo ela. Ela ao longo da sua vida vai passar por muitas dificuldades. A Isadora, eu acho que ela não fazia assim uma grande gestão do seu dinheiro, porque há fases na sua vida em que ela está a ganhar bem, para todos os efeitos, mas depois num impulso gasta com isto ou com aquilo, e também com os irmãos. Eu acho que eles eram todos um bocado parecidos. Eu acho que a única assim... Quer dizer, eu acho que ela, aquilo que me parece do livro é que ela e o Raymond eram assim mais estouvados, mais românticos, não é? Menos práticos. E que o Augustine e a Elizabeth seriam assim os mais práticos da família. Mas ela não fala assim imenso deles. Percebe-se que eles estão presentes em muitas partes da história da vida da Isadora, mas não fala muito da personalidade dos irmãos. Aquele de quem ela fala mais é de facto o Raymond. E parece-me que eles talvez fossem um bocadinho mais próximos ou fossem mais parecidos. Não sei, mas mesmo assim não fala imenso dele. No capítulo 7 eles estão em Londres, portanto eles partem dos Estados Unidos para Londres para tentar a sua sorte lá e sempre um bocado às costas deste sonho da Isadora. Eles fazem alguns serões em casas destas senhoras ricas, não é? Em que todos eles fazem alguma coisa. Estão numa situação muito precária na mesma, a dada altura deixam de ter dinheiro para pagar o sítio onde vivem. Começam a viver na rua e depois usam de alguns subterfúgios para ir arranjando dinheiro para comer. E é também nesta altura que ela fala de umas visitas que fazia com o irmão Raymond ao British Museum. Portanto, eles têm lá uma secção da antiguidade clássica e então o Raymond fazia os desenhos dos vasos gregos que lá apareciam, que depois têm desenhos de homens e mulheres a fazer várias coisas, não é? Mas também a dançar. E então a Isadora inspirava-se nessas figuras desenhadas nestes vasos antigos para ensaiar os seus movimentos. Eu penso que ela nesta altura já tinha definido como grande fonte de inspiração a antiguidade clássica, não só em termos de ideais de beleza e de movimento, a filosofia com o Platão, ela fala disso, mas também a forma como ela se apresentava para dançar, que também era muito inusitado, que era assim, quase como se fosse uma túnica grega, com muitos tecidos e muita coisa, uma coisa muito modesta. E era assim que ela se apresentava. Aliás, que nesta imagem dá para ver muito bem
Era um bocado escandaloso porque tinha muita pele à mostra e às vezes era um pouco transparente, ela fala disso também. Era assim um bocado, meu Deus. Mas ela ia buscar muita inspiração a essas, sei lá, ninfas gregas ou deusas gregas. É uma época que a fascina. Agora, há um lado menos inspirador da Isadora e este capítulo é o primeiro em que ele aparece. Portanto, a Isadora era uma mulher em determinados pontos feminista, sim. Era pela emancipação feminina, não se subjugando não só a um homem, mas também às ideias que se tinham daquilo que ela devia ser e de como se devia comportar. Mas ela, noutros campos, tem outras características que não são tão simpáticas. E eu, se calhar, falo já delas, pronto, e assim depois termino numa nota um pouco mais positiva, com os capítulos que... ou com os outros comentários que ainda quero fazer, ainda são alguns, estou aqui a ver no meu computador, ai meu Deus! Estes foram alguns lados que me custaram ler. Ok? Mas pronto, isto também só mostra que as pessoas são complexas, nem sempre são só uma coisa ou são só outra coisa. Mas já não a consigo chamar feminista, assim, na totalidade. Então, logo aqui na página 70, portanto ainda estamos no capítulo 7, ela é um bocadinho classista. Portanto, ela diz, foi aqui, apesar de eu perceber que aquilo que ela diz faz sentido, mas é um bocado classista. Foi aqui que pela primeira vez dei conta do extraordinário comportamento e da postura dos bons criados ingleses, não é? Porque eles foram viver para Londres, foi assim um choque cultural, que se deslocam com uma espécie de segurança aristocrática. Eu presumo que isto fosse quando eles iam fazer apresentações nas casas destas senhoras ricas, não é? E que, longe de recusarem a sua condição de servidores ou de aspirarem a uma subida na escala social, como acontece na América, sentem-se orgulhosos por trabalharem para as melhores famílias. Antes deles, os pais fizeram exatamente o mesmo, depois deles, os filhos assim hão de fazer. É este o tipo de coisas e um dos elementos que definem a paz, a calma e a segurança da existência. Mas depois é muito engraçado ela dizer isto quando ela está a tentar sair da sua classe. Quando ela está a tentar ter mais condições de vida. Quer dizer, eles foram para ali atrás de um sonho dela porque acreditam nela e acreditam que ela pode ascender a um qualquer patamar. Se ela acreditasse completamente nisto, tinha ficado nos Estados Unidos para se casar, para ter filhos e ter uma vida doméstica. Pronto, e um bocado apagada em termos disto da apresentação pública e da apresentação artística. Não quer dizer que fosse apagada no geral. Nada contra vidas domésticas. Eu acho que há mulheres que querem ter uma vida doméstica e isso deve ser respeitado também. Não é? Mas enfim, mas é engraçado ela dizer isto, mas depois contradiz-se com a sua própria vida. Isso eu acho interessante. E pronto, e é isso. E achei um comentário assim um bocado classista, não é? Depois na página 207, aqui vamos avançar, mas eu vou já falar todas aquelas coisas que me incomodaram um bocado. Na página 207... ela vai ter o primeiro parto. Foi um parto muito difícil, muito horroroso, e então ela está um bocado a refletir sobre isso, nesta parte da autobiografia, e começa a falar do parto sem dor. E ela diz assim: não me venham falar de movimentos feministas ou de movimentos sufragistas enquanto as mulheres não puserem fim a esta agonia completamente inútil e exigirem que o parto, tal como qualquer operação cirúrgica, seja efetuado sem dor e de modo suportável. Qual a superstição insensata que se opõe a esta medida? Terá sido uma desatenção indolente e criminosa? É evidente que qualquer um pode responder que nem todas sofrem com a mesma intensidade. Talvez assim seja com as índias de pele vermelha ou as africanas pretas. Mas, quanto mais civilizada for a mulher, mais horrorosa e mais inútil é a sua dor. Ouçam, e eu pensei assim, fogo, Isadora, eu estava contigo, mas quando tu começaste a falar das índias e das africanas, tipo, lá essas que sofram, agora nós, mulheres civilizadas, a.k.a. brancas, isto irritou-me. Em atenção e por amor da mulher civilizada, portanto não é todas as mulheres, é indispensável encontrar um remédio civilizado para este horror. Portanto, eu quando li isto assim, Isadora, o que é isto? Oh, amiga, era escusado, fiquei desiludida. Porque eu pensei assim, opa, ela é uma mulher do seu tempo. Opa, mas ouçam,
Quantos homens e mulheres do seu tempo também não achavam isto correto? E ela faz alguns comentários racistas ao longo deste livro. Just saying. Depois, na página 17, a que propósito é que eu pus aqui? Ela está a falar da fragilidade do entusiasmo da mulher. Portanto, o primeiro homem com quem ela se envolveu assim, mais a sério e com quem teve a primeira filha, era um encenador, ele era bastante conhecido, que era o Edward Gordon Craig. Edward, não é? Eu só pus aqui Gordon Craig, mas acho que ele era Edward Gordon Craig. Exatamente. Que era um encenador inglês que devia ser insuportável. Tipo, a forma como ela escreve da relação dela com ele era de género, ai meu Deus, eu não aguentava este gajo nem 3 segundos, por amor de Deus. Parecia um bebezinho, olha, não tinha depois para aturar. Aqueles artistas muito sofridos, não sei o quê, que a tentou convencer não sei quantas vezes ela a desistir da arte dela, que ela se devia dedicar a ele. Mas isso eu acho engraçado, porque ela diz assim, que é esse lado lúcido dela, sabem? Que ela diz, se ele me tivesse pedido isto noutra fase da minha vida em que eu não estivesse tão investida, eu tinha desistido de tudo. É engraçado ela reconhecer isso, mas agora, nesta fase, eu não consigo. Eu tenho que levar isto até ao fim. Pronto. E então, a dada altura, este encenador, o Edward Gordon Craig, está a fazer uns cenários e está a encenar uma peça de teatro para uma outra artista, uma atriz italiana, que era a Eleonora Duse, que acho que era bastante conhecida também. Eles chocavam um bocado. Parece-me, da descrição que a Isadora faz, que eles eram os dois um bocado divas e a Isadora estava ali a servir de intermediária a tentar acalmar os ânimos desta gente. Mas depois, a dada altura, a Eleonora rompe relações com o Gordon Craig e a forma como a Isadora vê a questão é que a Eleonora tem aquela comum fragilidade feminina, ou fragilidade do entusiasmo da mulher. E depois eu fui ver, então, mas deixa-me ver o que é que aconteceu. Portanto, eles estavam a fazer estas apresentações teatrais em Itália, o cenário estava construído e não sei o quê, e depois, quando mudaram o cenário do sítio onde estavam, que agora não me lembro qual é que foi, foi em Florença, quando o mudaram para o outro sítio, para onde é que foi? Deixem-me só ver se consigo descobrir aqui rapidamente. Nice. E então, quando transportaram o cenário de Florença para Nice, danificaram. Acho que o cortaram em vários bocados, não sei onde é que estava o Gordon Craig, mas pronto, cortaram-no em vários bocados e transportaram-no para Nice. E então a Isadora diz assim, uma bela manhã, Craig irrompeu pelo antigo casino de Nice, que estava medonho, e apercebeu-se que, sem conhecimento da Eleonora, portanto sem conhecimento da atriz, haviam cortado em 2 o seu cenário. Afinal foi só em 2, mas pronto. É evidente que ao ver a sua obra de arte, a sua obra-prima, o seu menino querido, que em Florença tanto trabalho lhe tinha dado para trazer ao mundo, quando os seus olhos viram esta sua criação assim amputada, assim despedaçada, Craig ficou possesso de uma dessas terríveis raivas que por vezes o assaltavam. Mas o pior de tudo foi ter virado o seu furor contra Eleonora, que se encontrava no meio do palco. Com imensa agressividade disse-lhe: "Que fizeste tu? Arruinaste o meu trabalho, destruíste a minha arte, tudo quem eu tanto esperava." E assim continuou implacável, até que Eleonora, certamente não habituada a que lhe falassem desta maneira, ficou igualmente furiosa. E pronto. E ela acho que apontou para a porta e disse-lhe: "Rua, nunca mais te quero ver." E eu leio isto e penso assim: boa Eleonora, é isso mesmo. Era estar a aturar um chilique de um gajo que está completamente possesso. Era só o que mais faltava. Mas aquilo que a Isadora vê é uma fragilidade no entusiasmo da mulher. Pronto, é assim. A Eleonora, ela queria mesmo vê-los os dois também, trabalhar juntos. Ela adorava os dois. Portanto, tanto o Gordon Craig quanto a Eleonora Duse. E queria mesmo que eles trabalhassem juntos. Ela achava que são os dois uns génios, eles têm que trabalhar juntos, não sei o quê. Mas a relação não funcionou. O Craig foi mal educado e a Eleonora não estava para o aturar e apontou-lhe a porta da rua e acabou ali a relação. Mas achei curioso que ela visse isso como uma fragilidade da Eleonora e não um descompensamento ali do Gordon Craig. E depois na página 249 é uma história um bocado mais impressionante, em que ela diz assim... portanto, ela já estava numa digressão pela Rússia, já se tinha separado do Gordon Craig, encontra-o lá com... Ele está com alguém. Não sei se era... deixa-me ver... era o Stanislavski. Acho que este também é conhecido, não é?
Desculpem a minha ignorância, mas pronto, ele estava... Não, era o Teatro de Arte de Stanislavski e o Gordon Craig estava a trabalhar com o Stanislavski. Portanto, eles encontram-se, ela está com a sua secretária e o Gordon Craig está com o seu, enfim, colega de trabalho, com o Stanislavski, e vão todos jantar. É isso? Exatamente. Então, na última noite, a noite da nossa partida para Kiev, ofereciam um jantar íntimo a Stanislavski, a Craig e à secretária. A meio do jantar, Craig perguntou-me se eu queria ou não ficar com ele. Como eu não podia responder, foi acometido por uma das suas fúrias dos tempos passados, coitadinho. Arrancou a secretária da cadeira. Ela nem tem nome, é só uma secretária. Até a secretária da cadeira levou-a nos braços para o quarto vizinho e fechou a porta à chave. Stanislavski ficou terrivelmente chocado e esforçou-se tanto quanto pôde por persuadir Craig a abrir a porta. Quando nos apercebemos que a persuasão não surtia efeito, a única coisa que podíamos fazer era sair para a estação de ferro, papapá. Ou seja, olha, secretária, desculpa lá, mas amanha-te. No dia seguinte apanhei o comboio para Kiev. Alguns dias depois apareceu-me nessa cidade uma secretária bastante pálida e um tanto agitada. Perguntei-lhe se não queria ficar na Rússia com Craig. Enfaticamente respondeu-me que não, pelo que regressámos a Paris, onde ele, que é outro homem com que ela se envolve, nos esperava. Lohengrin, se não me engano. Lohengrin, ela refere-se a ele como Lohengrin, mas ele era o Paris Singer, era francês e era de uma família assim magnata também. Francês. Seja como for, eu li isto e pensei assim, eu acabei de ler ela relatar uma violação. Eu acho que sim. E depois mesmo pela reação da secretária, ou seja, a Isadora, esta é a minha interpretação, ela via o Gordon Craig como um homem inspirador, não é? Um gênio, um homem bonito e não sei o quê. Então, provavelmente ela achou que era perfeitamente aceitável ele ter aquela reação e que se calhar depois a secretária se podia ter apaixonado por ele e querer ficar com ele, ou só não sei. Mas eu quando li isto pensei, ela acabou de relatar uma violação, eu não estou enganada. E fiquei um bocado impressionada com isso, fiquei irritada, pá. E é isso, e depois relatando a coisa como se não fosse nada de especial. É isso, é que ela nem se refere a isso. Ela está a descrever isso, mas não se refere a isso dessa forma. Mas é assim, fica aqui a dúvida, mas tendo em conta o relato que ela faz do antes e o relato que ela faz do depois, acho que é um bocado claro. Ouçam, eu reservo-me o direito de a julgar um bocado. Eu continuo a achar a vida dela muito inspiradora e uma mulher inteligente e lúcida, ok? Mas houve aqui coisas que me custaram um pouco ler. Sobretudo porque ela foi-me descrita como sendo uma mulher feminista. E eu não acho. Eu não acho. Acho que é em alguns pontos, mas não universal. Vamos lá. E depois, aqui mais um bocadinho do seu lado racista, quando ela fala de jazz, que ela já voltou aos Estados Unidos, há estas bandas de músicos negros que tocam jazz, etc. E ela diz aqui a dada altura: parece-me monstruoso que haja alguém que acredite que o ritmo do jazz é a expressão da América. O ritmo do jazz exprime o selvagem, primitivo. A música da América tem de ser uma coisa diferente. É esta música que os rapazes e as raparigas, ágeis, esbeltos e elegantes, vão dançar, não as convulsões cambaleantes e simiescas do Charleston, e ela usar aqui o simiesco, mas um admirável e tremendo arrebatamento que os fará voar mais alto do que as pirâmides do Egito e muito para além do Parthenon da Grécia. Será uma expressão de beleza e de força nunca conhecida por uma civilização. E eu até pus aqui: é esta música que os rapazes e as raparigas, ágeis, esbeltos e elegantes, e eu acrescentei, e brancos. Que é isso que me parece que ela está a dizer. Esta dança não terá nada dos requebros vãos e leves do balé, nem das sensuais contorções do negro. Estará isenta. Enfim, é um bocadinho triste. Mas, ouçam, eu consigo separar... Eu acho que as pessoas são complexas, portanto, eu continuei a gostar de ler este livro e continuo a achar que ela é uma mulher inspiradora, mas não é aquela coisa simples enfim, eu li agora um texto há pouco tempo sobre um espetáculo em que a autora dizia esta mulher feminista, etc. Um espetáculo sobre a Isadora Duncan, e eu pensei, nem tanto, leste a autobiografia dela, porque é tipo... Sim, se tivermos a falar do casamento e da vida pessoal dela, mas as visões que ela tinha das mulheres era muito ali muito circunscrita à mulher civilizada branca. Pronto, então, civilizada. Enfim,
vamos avançar na história desta mulher. Eu não vos vou amassar muito mais, porque já estou aqui há imenso tempo. Portanto, não vou ler isto tudo. A Isadora Duncan sabia bem qual era o seu público, para quem é que ela queria dançar. Ela gostava mais de dançar para outros artistas que depois pudessem discutir com ela a sua arte. Isso para ela, esse lado conceptual, esse lado, enfim, que justificava aquilo que ela fazia, é muito importante para ela. Tudo aquilo em que ela se inspirava, na natureza, os movimentos das árvores, o vento, o mar, a filosofia, a música, a poesia, a arte. Ela fala do quadro A Vênus de Botticelli, do movimento, do vento, etc. Portanto, tudo isso para ela é fonte de inspiração e ela fala disso com muito entusiasmo. Depois faz aquela coisa de partilhar e de querer partilhar muito a sua arte e de dançar para os outros que ainda estão céticos, que não acreditam muito, que acham aquilo esquisito. Ela quer falar sobre a sua arte, partilhar, dançar para eles, não é? E conversar e conceptualizar. É muito interessante. Há uma altura em que ela e os irmãos e a mãe vão para a Grécia, para Atenas. Portanto, este fascínio pela Grécia e pela antiguidade clássica culmina nesta viagem que eles fazem para lá. Decidem construir um templo e instalar-se e viver lá. Isto já no capítulo 13. Começam a ter muitas dificuldades porque o terreno que compram não tem condições, estão muito longe de um ponto de água. Enfim, questões muito práticas. Começa a queimar lá o dinheiro todo que já tinha acumulado das digressões que tinham feito. Eu esqueci-me de dizer isto. Ela, entretanto, arranjou um agente e começou a fazer digressões pelo mundo fora. Okay? Ela fixava-se sobretudo em França, em Paris, mas passava temporadas noutros países também. Londres, Itália, foi à Rússia, Alemanha. Eu acho que ela até primeiro vai à Alemanha. Portanto, ela faz estes espetáculos e estas apresentações nestes países. Fala da receptividade que os seus espetáculos têm, normalmente é positiva, as pessoas costumam gostar. Ela vai ganhando dinheiro, eles empreendem esta viagem até Atenas e decidem construir ali o seu templo e criar uma espécie de escola. Aqui não sei se ela fala muito de escola, mas criar ali uma comunidade, quase. Vestirem-se como gregos antigos e é uma coisa tão, sabem, parece-me muito impulsiva, muito romântica, pouco prática e a dada altura é isso, começa a queimar todo o dinheiro que já tinha ganho ali. Portanto, ela não é... Eles não são nada bons a gerir o dinheiro. Eu falo dela porque ela é que tinha ganho o dinheiro, ou a maior parte do dinheiro, pelo menos ela fala de uma forma que me dá a entender isso. E ela não se importa de partilhar com os irmãos nem nada, ok? Nem nunca se refere a isso. Mas parece-me que realmente tem uma dificuldade muito grande em gerir o dinheiro. Eu depois li algumas coisas sobre ela e acho que isso era uma coisa que preocupava muito também os amigos da Isadora. Ela foi fazendo muitos amigos ao longo da sua vida. Passava, parece-me, de uma riqueza e muito conforto para uma pobreza quase indigente, assim, e uns altos e baixos, mas pronto, tinha muitos amigos. Eu acho que ela não voltou, enfim, a passar fome ou a ficar na rua, penso eu, mas ela passava assim de um extremo ao outro muito rapidamente. E acho que mesmo esta ideia para ela escrever uma autobiografia era para ver se ela ganhava algum dinheiro com a autobiografia para se compor, porque estava numa altura complicada da vida, numa altura em que tinha menos posses para viver. Enfim, então esse lado é interessante. Eu acho que tem a ver, isto agora estou aqui a fazer uma espécie de psicanálise, com a infância dela. Portanto, ela era muito boa a desenrascar-se. Não é? Ela trouxe isso da sua infância e se calhar ela via o dinheiro como, epá, se o tenho é para usar e depois quando se gastar eu arranjo maneira. Se calhar vem daí, não sei, mas parece-me que eles eram todos um bocado assim. Quer dizer, há uma altura, quando eles estão em Londres, se não me engano, que a Elizabeth, eles estão mesmo muito mal. A Elizabeth recebe um convite para ir para os Estados Unidos para gerir uma escola de dança e então ela vai para ganhar algum dinheiro para enviar depois para eles parte. Não é? Para os ajudar a sobreviver. Ela aceita para isso. Portanto, eles são muito unidos, fazem muitos sacrifícios uns pelos outros. Eu isso até achei bonito. Agora, realmente a gestão do dinheiro era péssima. Houve ali uma altura que depois o pessoal também não lhes pagava. As senhoras ricas nos Estados Unidos, onde eles começaram a fazer estes serões, não lhes pagavam e não sei o quê. O que também é um bocado chunga, não é? É indecente. Mas depois a dada altura começa a perceber que há aqui um problema também de gestão. Parece-me, quer dizer, eles não deviam ganhar fortunas, mas sobretudo quando ela começa a ganhar mais. Quando ela começa a dizer que até ganha bastante e tem muitos espetáculos e tem turnês e não sei o quê.
mas depois gasta tudo assim de repente. Quando eles estão voltando a Atenas, eles estão aqui em Atenas, querem fazer a vida cá, ou lá, pronto, e ela fala da altura em que esta ilusão se desfaz, que é na página 145, em que ela diz, portanto, ela descobriu que a sua conta bancária se esgotava, e já de madrugada levantei-me e fui sozinha até à Acrópole, portanto, eles estavam, o terreno que arranjavam era perto de Atenas. Entrei no teatro de Dionísios e dancei, senti que seria a última vez. Subi o Propileu ou Propileu, não sei. E de pé contemplei o Parthenon. De súbito pareceu-me que todos os nossos sonhos estouravam como gloriosas bolas de sabão e que não éramos nem jamais poderíamos ser outra coisa senão gente moderna. Não podíamos sentir como os gregos antigos. Este templo de Atena, diante do qual me encontrava, em outros tempos tinha estado revestido de outras cores. Literalmente. Nós agora sabemos que os templos eram muito coloridos, os templos, as estátuas. Afinal, eu era apenas uma americana, metade escocesa e metade irlandesa, talvez mais próxima por qualquer obscura afinidade dos peles vermelhas do que dos gregos. A esplêndida ilusão daquele ano passado nas terras de Dialad parecia desmoronar-se de repente. As melodias da música bizantina desvaneciam-se, apagavam-se, e perto dos meus ouvidos flutuavam os grandes acordes da morte de Isolda. Pronto, assim com este romantismo todo, ela percebe que a ilusão se está a desvanecer. Este fascínio com a Grécia Antiga e com a Antiguidade Clássica não termina aqui, ok? Mas eu acho que ela percebe que viver ali, tentar viver daquela forma que eles idealizaram é demasiado romântico e não é possível. Até por uma questão, enfim, prática. Ela fala de como às vezes se discutia nos sítios onde ela dançava se ela era precursora de uma dança nova ou destruidora do ballet clássico. Portanto, ela fala que isso acontece na Alemanha, quando ela esteve lá a fazer as suas apresentações. Ela fala do ballet clássico como sendo assim cruel, numa altura em que vai à Rússia, vê um espetáculo de ballet clássico, acha aquilo muito, muito bonito e ela admira as bailarinas, mas ela acha a disciplina em si cruel. Portanto, ela fala aqui na página 177, desculpem, não, espera lá, mas eu assinalei 175. Ela diz, na página 175, sou uma inimiga do ballet, que considero um género falso e absurdo, completamente fora do domínio da arte. Mas era impossível não aplaudir a fiérica figura de Křinsky a esvoaçar pelo palco, mais semelhante a uma cantadora avezinha ou borboleta do que a um ser humano. E na página 177, no dia seguinte, mais uma vez me levantei à hora impensável das 8 horas da manhã para visitar a Escola Imperial de Ballet, onde vi todas as alunas a executar de pé e bem alinhadas os seus exercícios torturantes. Mantinham-se em bicos de pés durante horas como se fossem outras tantas vítimas de uma cruel e inútil inquisição. As grandes e nuas salas de dança, despidas de qualquer beleza e inspiração, tendo nas paredes como único ornamento um enorme retrato do czar, faziam lembrar uma câmara de tortura. Fiquei convencida mais do que nunca de que a Escola Imperial de Ballet era inimiga da natureza e da arte. Ela tinha uma visão mesmo assim violenta do ballet clássico. Assim, há muito mais, mas eu já desisti, porque senão este vídeo fica muito longo e eu já estou a ficar cansada. Mas, entretanto, ela vai conseguindo criar as escolas. Eu acho que ela cria uma escola, agora não tenho bem a certeza, porque ela vai tentando isto em várias alturas, precisa de apoios monetários de outras pessoas e nem sempre os consegue. Pronto. E essa parte é muito interessante porque ela tem esta visão de muitas bailarinas a acompanhá-la e de muitas bailarinas em palco, como se fosse um coro grego, mas dançando. Mas também, ela tem também uma visão de ajuda a estas raparigas, porque é importante para ela que sejam raparigas pobres, que não têm acesso à arte de outra forma. Não é? E então ela vê a dança como algo vital, como algo que pode salvar não só, e alimentar. Portanto, não só ser uma expressão artística, mas também ser algo que alimenta e ser uma força vital. É muito importante para ela colocar as alunas em contacto com a natureza, etc. Há alunas que começam muito, muito novinhas na escola e vão crescendo com ela. Ela é quase ama destas raparigas também. Pronto. E é muito interessante esta visão que ela tem da escola e é um sonho de que ela não desiste. A última que ela tem antes de ir para a Rússia é em França
Ela consegue com a ajuda do tal magnata francês, Lohengrin. Só que depois começa a Primeira Guerra Mundial, elas estavam instaladas num hotel que ele comprou e tiveram que sair porque o hotel transformou-se num hospital de guerra e depois foram para a América, mas ela nunca desiste delas. Ela está sempre com elas e eu acho isso louvável. A irmã ajuda neste empreendimento e acompanha as alunas também. Mas chega a um ponto que é quase como se elas fossem uma família, na verdade. Mas parece-me que a Isadora vai circulando e vai saindo de vez em quando, vai fazendo digressões também para ganhar dinheiro. Portanto, é assim uma vida muito, muito cheia, muito, muito dinâmica. A Isadora, no meio disto tudo, tem 2 filhos. Eles têm 4 anos de diferença. A filha mais velha é a Deirdre Beatrice e o mais novito é o Patrick Augustus. Em 1913, eles estão com a Ama no carro e estão a regressar. Eu penso que era de Paris para a casa deles, que ficava um bocado afastado de Paris. Tem um acidente de carro, o carro cai ao Sena. Então a menina era mais velha, tinha 7 anos, e o rapaz tinha 3 e morrem todos. Então é um episódio que marca muito a Isadora, como é natural. É um desgosto muito grande. A dada altura, o irmão dela, o Raymond, vira-se para ela e diz: em vez de estás para aí a chorar e armaste em egoísta, devias vir comigo para... Para onde é que era? Eu apontei aqui. Onde é que foi? Onde é que ela foi? Albaneses, para a Albânia. Com o irmão ajudar refugiados albaneses. E eu, por um lado, achei aquilo cruel para a Isadora. É óbvio que uma coisa destas deve marcar muito uma pessoa e é um acontecimento muito traumático e muito difícil de digerir, não é? Ela amava os filhos e já tinha planos para eles e já via a filha a dançar e... Seja como for, há de ser das coisas mais duras de ter que passar. Mas por outro lado, a forma como ela relata o que o irmão lhe disse e a forma como ela reage, parece-me que terá sido a coisa certa para lhe dizer. Para ela não ficar... Acho que é um bocado cruel chamá-la egoísta, mas para ela não ficar tão fechada no seu sofrimento. Então, parece-me cruel, mas funcionou. E ela, de facto, foi para a Albânia, tinha uns momentos em que se sentia mais em baixo, mas depois percebeu que também se sentia bem em ajudar os refugiados e as crianças refugiadas e percebeu que era uma forma de continuar a viver. Pronto. Mas depois diz uma coisa que eu também achei alguma piada na página 298, portanto isto já no capítulo 25, e eu anotei, ela sabe quem é, que ela diz: quando readquiri a saúde e as forças, esta vida entre os refugiados tornou-se insuportável. Não tenho a menor dúvida de que existe uma grande diferença entre a vida do artista e a do santo. A minha vida de artista despertava. Era impossível assim, parecia, com os meus limitados meios, travar a torrente de miséria dos refugiados albaneses. Bom, é claro que uma pessoa podia discutir com ela e dizer: então, mas sempre ajudas qualquer coisa. Só que ela sabe quem é. Ela precisou daquilo e enquanto esteve lá ajudou, mas aquilo que lhe dá vida, a fonte dela, é a arte dela. Então ela inevitavelmente e eventualmente iria voltar e é o que acontece. Há uma frase muito bonita que eu apontei aqui no capítulo 26, na página 302, que ela diz: creio que o amor mais sublime é uma pura chama espiritual, não necessariamente dependente do sexo. É muito bonito. Já sei porque é que ela diz isto. Porque ela conhece um homem homossexual. E ele está a sofrer muito porque está apaixonado por outro homem, não sei o quê. E ela faz assim umas considerações que se percebe que ela não percebe o que é isso e que acha muito esquisito e tal, mas depois escreve esta frase tão bonita: creio que o amor mais sublime é uma pura chama espiritual, não necessariamente dependente do sexo. E achei isto muito bonito. É pena que ela não fosse assim, com pessoas também de cores diferentes, mas pronto, tudo bem. Então é isso, então apontei aqui por causa disso. Depois ela tem outro bebê, eu não sei quem foi o pai, não é muito claro, morre horas depois de ter nascido. Ouçam, eu nem consigo imaginar uma coisa dessas, ok?
Pronto, aqui estamos no início da Primeira Grande Guerra, é quando a escola dela tem que ser relocalizada para outro sítio, ela sofre mais esta perda e eu penso que é nesta altura que ela decide seguir a escola para os Estados Unidos. Ela volta à Grécia em 1920, também com a ideia de criar lá uma escola e levar as miúdas para lá, mas a coisa também não se concretiza, é muito complicado. E depois, por fim, apontei aqui na página 375, ela recebe um convite da Rússia para criar a sua escola lá. Eu penso que era em Moscou. Portanto, este convite vem do governo soviético. E eu apontei aqui, porque ela diz, a dada altura, na página 375, estamos mesmo no fim, que ela diz: na primavera do ano de 1921 recebi o seguinte telegrama do governo soviético. Somente o governo russo vos pode compreender. Vinde para a Rússia, faremos a vossa escola. E ela diz: sim, vou para a Rússia, claro. E, caramba, o que é que ela diz? Adeus velho mundo, era um novo mundo que eu saudava. Então, como é que eu vou te explicar? Ela estava com muitas dificuldades financeiras, a escola tinha estado em Atenas e tinha gasto quase o seu dinheiro todo lá, e depois voltou para Paris, e depois, sei lá. E depois recebeu aquele convite, não é? E foi para a Rússia, e parece-me que, apesar dela dizer, o novo mundo ali é que é, e eu pensei, quer dizer, foi de onde te chamaram, não é? Mas eu tenho este lado assim um bocado. Foi de onde te chamaram, portanto, sim, claro, agora aquilo é um espetáculo. Mas enfim, acho que ela gostou, ela ainda esteve lá há alguns anos, casou-se lá com um homem bastante mais novo do que ela, que depois se suicidou. Ouçam, que história! Mas acho que quando ele se suicidou já não estava com ela, eles já se tinham separado também. A Isadora, entretanto, ela também regressou. Eu não sei se ela tinha regressado definitivamente, mas ela morreu em França, num acidente automóvel. Ela tinha um lenço muito comprido ao pescoço. Estes automóveis tinham o capô aberto, o lenço prendeu-se na roda e o resto já se percebeu, não é? Que ela morreu com o pescoço partido, não sei o quê. Foi assim, horrível. Portanto, eu nem sei, há pessoas que parece que têm estas vidas assim, que ela fez tanta coisa, mas depois também sofreu tanto, e depois era tudo muito intenso, é tudo assim, um bocado impressionante. E pronto, é isso. Eu gostei muito do livro, percebem? Gostei de ler esta autobiografia. Ela parecia-me ser uma mulher muito divertida e muito viva, não é? E também sensível, de certa forma, sim, claro. E parecia-me ser uma verdadeira artista, com quem seria possível ter uma conversa só sobre a arte, sem ser aborrecida. Eu acho que ela é muito romântica na forma como escreve. Ela às vezes também fala de premonições e visões do futuro, quando fala sobretudo da questão dos filhos, etc. Portanto, há aqui um lado místico, que eu não sei se também não tem a ver com a altura em que tudo isto aconteceu. Se calhar foi uma altura mais romântica, daqueles romances góticos, não tenho a certeza, se calhar não. Os romances góticos que se calhar são anteriores, mas enfim, a forma às vezes como ela fala e a cartomantes, etc. Mas ela tem uma forma de escrever bastante romântica e por vezes muito lírica, isso agradou-me. Mas às vezes pensava que era assim um bocadinho demais, mas era o estilo dela. Ela fala das suas paixões, fala de desejo feminino. Eu acho que é isso, ela tem bom gosto a falar destas questões. Isto é o meu gato no arranhador. Ela tem bom gosto a falar destas questões e eu acho que é bonito ver também uma mulher a falar sobre isso, e é raro. E seria mais raro nesta altura, presumo eu. E pronto, e foi uma mulher que viajou muitíssimo com as suas turnés de dança promovidas lá pelo seu agente, já não me lembro do nome dele. Conheceu muita gente conhecida. Agora, por exemplo, eu vou ler aqui o Rodin, a tal Eleonora Duse, Gabriel D'Annunzio, a mulher do Wagner. Ela não seria tão conhecida, mas o compositor sim. E ela conheceu, a Isadora conheceu a mulher do Wagner já depois de ele ter falecido. Penso que sim. Acho que já foi depois de ele ter falecido. O Edward Gordon Craig, que eu não sabia quem era, confesso-vos, mas fui ver e de facto foi um encenador bastante conhecido inglês. Então, ela dava-se com esta gente toda, mas eu acho que ela era muito lúcida da sua situação e
pensava muito também nas pessoas pobres. Ela faz alguns comentários sobre isso. Portanto, ela percebe a dada altura o privilégio que tem em ter o conforto e ter estes conhecimentos e e ser esta pessoa que com tanto azar também teve muita sorte na sua vida. E ela faz aqui um comentário, é a última citação, eu prometo que vos vou ler, sobre o talento. Na página 236, isto é o capítulo 21, e ela diz... este caso, ela fala de alguém, de um artista, e diz: este caso demonstra que, por mais admirável que seja o artista, se este não puder contar com a organização conveniente, todos os seus esforços, mesmo em prol da maior das artes, podem estar condenados ao fracasso. E eu achei isto uma observação muito lúcida. Portanto, ela teve sorte também, mas ouçam, com muito sacrifício, largou tudo, também tinha muito apoio da família, que é inspirador. Eles iam todos juntos para todo lado. Então, eu gostei muito de ler este livro, gostei muito de ler esta autobiografia. Aconselho-vos que leiam. Eu acho que ela era uma mulher inspiradora. Era uma mulher complexa, sim, mas eu acho que ela era inspiradora, acho que era uma artista inspiradora e espero que tenham a oportunidade de ler. Espero não vos ter maçado imenso. Espero que vocês estejam bem e até à próxima. Tchau, tchau.